Bom, vamos agora finalizar o nosso exercício 2, tá? Fazendo, então, o fluxo de caixa. Eu vou colocar na tela, inicialmente, os passos para projetar, que a gente vem seguindo. Então, o primeiro deles, que a gente já viu, né? É o DRE. O DRE. Né? O segundo é o balanço patrimonial, que a gente não deixou para fazer o disponível mais adiante, é a última coisa que a gente fecha, então a gente fechou todo o balanço patrimonial, menos o disponível, né? E ficou ainda, então, de onde é que vem a informação disponível? Vem do fluxo de caixa. Tá? Então, o fluxo de caixa vai ser a última parte da nossa projeção. Então, nós temos as entradas e as saídas do fluxo de caixa. Antes de entrar propriamente dito, né, na elaboração do fluxo de caixa, né, deixa eu fazer uma consideração antes, em cima do próprio balanço patrimonial. Vou colocar a planilha aqui na tela. Está aí a nossa planilha, né? E feito. Bom, veja o seguinte, né? Nós fechamos o passivo, né? O passivo está tudo ali fechadinho, aqui um valor de 72.915, que ele, 72.915, e obviamente, né, o ativo, né, por ativo igual a passivo, o ativo tem que ter o mesmo valor. Tá? Então, eu vou só recolocar o valor do ativo ali. Então, tanto o ativo quanto né, o ativo tem que ter o mesmo valor que o passivo, né, a lei das partidas dobradas. Bom, ficou faltando, então, para fechar os 72.915 aqui do nosso ativo, ficou faltando o valor do disponível. Tá? Então, eu já poderia antecipar o valor disponível sem fazer o fluxo de caixa. Tá? Claro que isso aqui é uma forma mais, assim, eu chamo de atalhão, né? O que a gente tem que fazer, efetivamente, para fazer a coisa tecnicamente certa, é fazer o fluxo de caixa. Tá? Então, mas o que está faltando, então, para fechar os 72.915 aqui do nosso ativo? Falta simplesmente o valor do disponível. Então, como é que eu acho, sem fazer o fluxo de caixa, tá? Como é que eu acho o valor disponível? Eu vou pegar, então, os 72.915, tá? E vou subtrair todos esses valores aqui, 18, 21, 500, 20 e 6 mil. Eu vou subtrair esses valores. O que faltar para os 72.915 é justamente o valor do disponível. Tá? Então, eu vou botar 18.833 menos 21.000 menos 500 menos 20.000 e menos, vejam que a depreciação acumulada é negativa, então menos 6.000. Eu vou puxar lá da memória de vocês, lá da matemática, do ensino fundamental, que menos com menos, né, menos na frente de um sinal de menos, dá mais. Tá? Então, eu vou retirar os parênteses, tá? Eu vou retirar os parênteses aqui, e trocar os dois sinais de menos por um sinal de mais. Tá? E com isso, eu vou conseguir calcular, então, o valor do disponível. Então, deixa eu fazer a continha aqui, 72.915. Entra 18.833 menos
Então, isso aqui dá 18.582. 18.582. Então, esse seria, né, 18.582 seria o valor do disponível que eu estou procurando. Está aqui o valor, 18.582. Tá? Esse seria o valor. Bom, então eu já tenho, né, um valor que eu estou buscando e vou agora fazer o fluxo de caixa. Tá? Então, volto novamente para apresentar os passos para que nós consigamos fazer o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa ele tem uma parte de entradas, tá, e uma parte de saídas. Tá? Então, algumas dicas aqui para elaborar o fluxo de caixa. Tá? Então, nós vamos colocar primeiro nas entradas. Tá? O que entrou no caixa? Tá? Então, vou iniciar com o disponível do exercício anterior. Sempre o meu início é o que eu já tinha em caixa. Tá? Depois, tudo que vai entrar. Tá? Então, eu tenho o disponível do exercício anterior, né? Finalizou o exercício, eu tenho, então, esse é o que vai iniciar o meu período com o caixa. Tá? As vendas do ano anterior, ou do período anterior, que foram recebidas nesse semestre, então, isso são as entradas, tá? Nesse semestre, ou nesse ano, né? Que nós estamos fazendo aqui casualmente para semestre, mas outros exercícios serão com base anual. Depois, eu tenho que levar em consideração as vendas realizadas e recebidas no período. Tá? Aquilo que eu vendi e recebi. Tem uma parte que eu vendo no período e só vou receber no período seguinte. Então, essa parte que eu vou receber no período seguinte fica de fora. Não entrou efetivamente no caixa. Não vai entrar efetivamente no caixa. E eu tenho também demais receitas. Vendi um ativo, vendi uma máquina, vendi um automóvel, vendi um terreno, né? Ou então uma receita de aplicação financeira. Também vai aí quando ela é resgatada. Tá? Quando ela é resgatada do banco. No nosso caso, né, ela não foi resgatada, tá? Mas ela tem que ser considerada porque ela vai influenciar o disponível. Ok? Então, vamos passar agora para a planilha. Novamente a planilha, demora um tempinho para a gente fazer essa modificação aqui. Bom, a gente já sabe, então, que o valor que a gente está disponível, né, que vai ser projetado é 18.582, mas, como eu disse para vocês, né, isso aqui não vale, né, nós precisamos fazer o fluxo de caixa. Tá? O fluxo de caixa nada mais é do que a própria conta caixa, né, o disponível do nosso balanço patrimonial. Tá? Então, eu coloco aqui fluxo de caixa, mas eu poderia muito bem colocar, em vez de fluxo de caixa, eu poderia colocar disponível, por exemplo. Né? Disponível. Tá? Poderia colocar disponível. E, por exemplo, em vez de entradas, o pessoal que é mais familiarizado com contabilidade, né, isso aí não deixa de ser um razonete da conta caixa. Então, eu poderia colocar, em vez de entradas, aqui eu poderia colocar débitos, né, débitos no meu disponível, né, na minha conta caixa. Né? E eu poderia colocar também aqui nas saídas, em vez de saídas, eu poderia escrever créditos. Créditos. Saiu, né, quando diminui uma conta do ativo, eu tenho que creditar. Para aumentar uma conta do ativo, eu tenho que debitar. Tá? Bom, então, o que eu disse para vocês? Né? Eu disse que eu tinha que primeiro iniciar com o disponível do final do exercício anterior. Tá? Então, esse valor é 5.500. Vou abrir aqui. Tá? Bom, a segunda coisa que a gente tem que levar em consideração é o que a gente recebeu do exercício, vamos dizer assim, as vendas do exercício anterior que foram para ser recebidas nesse exercício. Tá? Nesse exercício está sendo projetado. E onde é que eu acho isso? Eu acho aqui, ó, nos recebíveis. Tá? Então, perdão, no exercício inicial aqui, né, no balanço inicial, R$18.000.
Tá? Então, esses 18 mil reais foram vendas feitas no exercício anterior, mas que vão ser recebidas durante esse período. Tá? Então, eu vou abrir novamente mais um espaço aqui e vai aparecer ali os 18 mil reais. Feito. Bom, vendas no segundo semestre. O que eu vendi no segundo semestre? Eu vendi 70 mil reais. Tá? Eu recebi os 70 mil reais? Não. Por quê? Porque 21 mil reais, tá aqui, ó, ficaram para ser recebidos no próximo exercício. Então, quanto é que eu estou efetivamente recebendo? Eu estou recebendo 70 mil, vou botar aqui, eu estou recebendo, esse semestre está entrando no meu caixa 70 mil, menos os 21 mil reais que eu vou receber só no período subsequente, depois do período que eu estou projetando. Isso aqui vai me dar 49 mil reais. 49 mil reais, correto? Então, eu vou abrir aqui. Então, isso vai ser uma entrada de caixa. Né? Eu vendo 70, 21 mil vou receber só no outro período, então, nesse período, entra 49 mil reais. E mais a receita financeira, né, que vai ficar retida no banco, mas ela tem que ser considerada também como um aumento de um investimento que vai acontecer. Então, mais 250 reais. E com isso, eu fecho as minhas entradas. Somando isso tudo, dá 72.750, que é o valor que efetivamente vai entrar no meu caixa, né, durante o período de projeção. Muito bem, agora vamos olhar, eu vou colocar de novo os passos para as saídas, né. Vou voltar lá para o nosso arquivo de passos. Então, já fechamos as entradas, agora temos que olhar as saídas, o que sai, né? Então, como é que eu gosto de fazer esse procedimento para calcular as saídas do caixa? Primeiro, eu olho no balanço anterior, o balanço inicial, tudo que eu tinha que pagar durante o período de projeção. Então, o que eu fiquei para pagar? Né? Eu fiz compras no período anterior, mas não paguei totalmente os fornecedores. Então, deixei uma parte dos fornecedores para pagar nesse período que eu estou projetando. Tem impostos que eu deveria pagar nesse período, então eu tenho que levar em consideração. Vou pagar esses impostos que são relativos ao período anterior, vou pagar nesse período. Tá? Então, eu faço uma varredura, né, no passivo circulante do balanço inicial para ver o que eu tenho que pagar no período que eu estou projetando. Feito isso, eu vou agora para o DRE e faço uma varredura de cima a baixo do DRE para ver tudo que eu paguei ao longo do semestre. Tá? Então, eu vou ter que fazer essa consideração. Então, vamos lá. Com isso, então, aí eu consigo fazer o fechamento das saídas do nosso fluxo de caixa. Tá bom? Então, vamos lá, colocar agora de volta a planilha. Então, voltamos aqui, ó. Então, veja o que nós temos aqui. Fornecedores do primeiro semestre. Então, veja que no primeiro semestre, é o balanço inicial, vou olhar lá em cima, tá? Eu tinha que pagar 7 mil reais, né, no período que eu estou projetando. Fiquei devendo do semestre anterior. Tá? Então, eu vou abrir fornecedores, vai aparecer aqui 7 mil reais. Tá? Bom, o que mais? Eu tenho aqui um financiamento. Né, continuando olhando lá para o passivo circulante do balanço inicial, eu tenho 18 mil de financiamento. Eu paguei esse financiamento? Não paguei esse financiamento. Tá? Eu paguei só os juros do financiamento. Eu posso deixar para fazer isso mais adiante, ou eu posso fazer isso agora também. Tá? Então, como eu já estou olhando ali os financiamentos, né, eu posso colocar já os juros do financiamento, que foram 1.440. Tá? Eu coloquei aqui só impostos do primeiro semestre, caso eu tivesse um imposto para pagar ao longo do período projetado. Não tenho, tá? Mas eu coloquei só, vamos dizer ali, o imposto do primeiro semestre para nos lembrar. Tá? Então, não tem nada a ser pago.
Bom, agora eu concluí a parte de verificação do passivo circulante. Agora eu vou olhar para o meu DRE. Tá? Então, se vocês olharem lá agora para o DRE, vocês veem o seguinte. Vamos de cima a baixo agora. Vamos pegar lá dos 70 mil e vamos descendo. Tá? Qual é o primeiro pagamento que eu fiz, que eu vou fazer durante esse semestre projetado? Os impostos sobre vendas, 6.125. Bom, então eu desço novamente lá para o fluxo de caixa. Eu tenho, então, impostos sobre vendas, estão aqui, tá? E eu vou colocar os 6.125, porque eu vou ter que pagar os impostos, eles são pagos dentro do ano. Tá? Continuando, então, a nossa varredura, como eu chamo, né, do DRE, que mais eu tenho na sequência? Eu tenho as despesas, eu poderia falar já em fornecedores, mas vou deixar os fornecedores para mais adiante. Eu tenho as despesas administrativas e de vendas. Quanto é que foram essas despesas administrativas e de vendas? Foram 12.498. Então, eu vou transportar esses 12.498 para cá. Mas veja o seguinte, R$1.000 que estavam dentro das despesas operacionais eram de depreciação, relativos à depreciação. Eu não pago depreciação. Tá? Então, eu poderia fazer da seguinte forma. Eu já coloquei direto ali despesas operacionais, o que eu efetivamente paguei. Eu paguei 11.498, mas eu incluí dentro das despesas operacionais, porque o texto mandava isso, eu inseri mais R$1.000 de depreciação. Depreciação é uma despesa, vocês sabem, que não gera desembolso. Então, as despesas operacionais no total ficaram em 12.498, mas eu não pago depreciação. Então, entra como pagamento efetivo 11.498. Uma forma de alterar isso poderia ser o seguinte, para deixar mais claro, eu poderia colocar, em vez de 11.498, eu colocar efetivamente o 12.498, tá? E colocar uma linha aqui embaixo de depreciação, com o maiúsculo aqui, depreciação, e colocar menos R$1.000. O efeito final seria exatamente o mesmo. Tá? Eu poderia, então, colocar o total das despesas operacionais e tirar a depreciação desses 12.498, tá? Ou colocar direto o valor de depreciação, colocar direto o valor das despesas operacionais efetivamente pagos. Tá? Então, eu só vou voltar aqui. Tá? Então, fica a critério de vocês. Ou vocês podem colocar, né, o valor já líquido das despesas operacionais, ou vocês colocarem o valor bruto e descontar embaixo a depreciação. O efeito final é exatamente o mesmo. Vocês viram que dá os mesmos 54.168. Muito bem. Então, ainda falta o quê? Faltam as compras no segundo semestre. O que foi comprado no segundo semestre? No segundo semestre, as compras totais foram de R$42.158. Tá? Já foi calculado anteriormente no vídeo 2, né, da segunda parte, quando eu calculei, quando a gente compôs ali o balanço patrimonial, 42.158. Eu paguei essa totalidade? Não. Eu fiquei devendo uma parte para os meus fornecedores. Tá? Então, quanto é que eu fiquei devendo para os fornecedores? Eu fiquei devendo para os fornecedores 14.053. Esse é o valor que eu fiquei devendo para os fornecedores. Então, quanto efetivamente eu paguei para os fornecedores? Eu paguei a diferença. Os 42.158 menos os 14.053. 14.053. Isso vai dar um total, né, 42.158 menos 14.053, 42.058, 14.053 menos 28.105. Então, esse foi o valor que eu efetivamente paguei
para os fornecedores, 28.105, nesse semestre que eu estou projetando. Então, o que faltou aqui, 28.155. Abro novamente, 28.105. Então, o total das saídas é 54.168 e o total de entradas é 18.583. Então, isso aqui, de onde é que saiu esses 18.583? Eu vou pegar os 72.750 e vou subtrair 54.168, que é o... Isso aqui, então, é o 72, vou botar um sinalzinho de igual aqui, tá? 72.750, que é o total de entradas, menos o que saiu do caixa, tá? Isso aí vai me dar, então, um saldo final de 18.583. E esse 18.583 eu jogo lá no disponível. Tá? Eu vou abrir aqui, dá os 18.583, estão ali eles. Bom, eu sei que o meu investimento ficou em 5.000 que eu tinha investido, né, esse investimento de curto prazo, mais 250 de juros, então, e eu não resgatei, então ficou lá no banco. Então, 5.250 ficam no banco, 5.250. Bom, e o caixa e bancos, quanto é que eu tenho? É a diferença dos 18.583 para os 5.250. A diferença entre 18.583 é o disponível total. Se eu tenho 5.250 no banco, né, em forma de investimento, o restante ou está no caixa ou está na minha conta corrente bancária. Então, simplesmente eu pego os 18.583, subtraio 5.250, isso aqui vai me dar esse valor, né, de 13.333, 3.333, que é o que falta para inteirar aqui os 18, perdão, os 18.583. Feito, então, pessoal. Então, 13.333 mais 5.250 vai dar os 18.583. E com isso, a gente encerra o vídeo, né, é a terceira parte, né, do exercício. Com esse vídeo, a gente encerra o exercício, fechando, então, com o fluxo de caixa. Muito obrigado pela atenção.